Então, vamos mais um padrão de projeto, né? Agora vamos ver o singleton, tá? Olha só, o objetivo do singleton é um objetivo muito simples, tá? Permitir a criação de somente uma instância de um objeto. O que não é simples é por que você iria querer isto, tá? Uma das coisas que eu mais vejo aí no mercado é o seguinte, é usar singleton sem precisar, tá? Então, por exemplo, tá, beleza, eu quero uma instância só de um objeto, mas será, por que isso? Será que se eu botar todos os atributos estáticos e todos os métodos estáticos eu não tenho o mesmo efeito? Tá? Então, assim, a resposta é mais ou menos, tá? Você não tem exatamente o mesmo efeito, não. Assim, na maioria dos casos, tem. Tá? Então, na maioria dos casos, você não precisa de um singleton. Mas tem alguns casos que você precisa de um singleton. Tá? Então, assim, o interessante é a gente ver que casos são esses para você saber usar o singleton na situação onde você realmente precisa de um. Porque se você não precisar de um singleton, basicamente você usa um static. Você vai coloca tudo static lá e está resolvido. Tá? Ó, características para você precisar de um singleton. Tá? Objetos são únicos e se comportam como objetos, tendo atributos e métodos e não como classes. Quando você bota classe, tem algumas coisinhas ali que ficam meio travadas. Tá? Assim, por exemplo, herança. Herança e polimorfismo com classes não é uma coisa que funciona muito bem. Se você jogar tudo static e tentar fazer herança e polimorfismo, algumas coisas não funcionam tão bem assim. Tá? Inicialização tardia. Quando você bota static, geralmente os atributos que você, valores que você atribui ali para atributos static são inicializados em momento de carga. Quando a sua aplicação ela sobe para a memória, aqueles atributos são colocados ali, os valores daqueles atributos. Se você quer fazer uma inicialização que não seja naquele momento, bem, você poderia fazer atribuições dos atributos estáticos posteriormente, tá? Mas muitas vezes não é assim que você quer trabalhar, tá? Então, quando você usa lá, novamente, eu preciso de herança, preciso de polimorfismo, e ainda preciso de uma inicialização tardia, talvez seja melhor você usar um singleton, tá? Passagem de parâmetros para objeto único, tá? Você ficar precisando passar muito parâmetro também, talvez você precise de um singleton. Permite estender o objeto, um motivo ali de herança também. Então, assim, o que eu recomendo, né, quando você for usar um singleton? Será que não dá para trabalhar com static? Tenta primeiro botar um static lá e ver se não vai resolver o teu problema. Tá? Se não resolver o teu problema, aí você parte para um singleton. Exemplo de estrutura para trabalhar com singleton. Você tem ali esse é a estrutura lá do Goff, tá? Mas, assim, os elementos típicos são um método estático que se chama instance ou getInstance. Então, o normal de você encontrar o que é mais comum é encontrar como getInstance, tá? Que faz o quê? Te retorna a tua instância única. Então, quem quiser pegar uma instância de um singleton, vai chamar um método estático. Um método estático, só para lembrar, a gente pode chamar com a assinatura da classe, com o nome da classe. Então, você bota o nome da classe, ponto, o nome do método estático. E aí você pega aquele método estático lá e ele te retorna uma instância que é um objeto e não uma classe. Tá? Para você conseguir esse efeito, você geralmente faz uso de um atributo estático que vai guardar essa instância única. Tá? Esse atributo aqui geralmente é setado como privado, tá? O modificador de acesso dele, porque se você deixar ele acessível publicamente,
as pessoas poderiam atribuir coisas a essa instância única e modificar a instância, fazendo com que ela não fosse única. Tá? Uma outra característica que a gente tem, que não aparece nesse diagrama aqui, para você conseguir fazer um singleton, é você ter um construtor privado. Tá? O construtor privado ele é necessário para que somente a classe consiga se instanciar. Ué, mas como assim só a classe consegue se instanciar, né? Isso aí está parecendo mais aquele negócio do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro lá? O getInstance ou a instância da classe? Não, aqui a gente não cai nesse problema porque o getInstance é estático, então a gente consegue fazer chamada dele mesmo sem ter uma instância. E aí esse instance que fica responsável por chamar o construtor privado e atribuir a instância única. Tá? Fazendo, claro, uma verificação para ver se aquela instância já não existe. Tá? Se a instância já existir, você retorna a instância que já existe. Se não existir, você só instancia ela e aí guarda, é claro, faz a atribuição para o atributo aqui unique instance, que normalmente aparece com o nome de instance, e retorna ele. Tá? Tem a implementação em Java que eu mostro justamente isso para vocês. Tá? Novamente, tem lá o vídeo no YouTube, eu vou mandar o link para vocês, o vídeo que já está gravado desde 2017, mostrando como é que implementa isso. Tá? E tem a proposta de exercício, tá? Que, novamente, não é avaliativo, depois eu passo o avaliativo para vocês. Tá? Mas que é interessante vocês fazerem para vocês já irem pegando como é que funciona. Beleza?